Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos do Papo de Quinta. Como vocês podem ver, hoje nós estamos com um colorido diferente aqui no estúdio, o amarelo. E o porquê do amarelo? Porque acidentes de trânsito não dizimam apenas bens materiais. Acidentes de trânsito acabam com sonhos, acabam com vidas. E é por isso que em 2011 a ONU instituiu o Maio Amarelo, um mês onde especialmente é feita uma conscientização contra acidentes e mortes no trânsito. Essa conscientização, nós sabemos, é fundamental todos os dias das nossas vidas, mas o Maio Amarelo ele desenvolve ações especiais. E para participar do nosso Papo de Quinta de hoje e trazer informação e conscientização, nós estamos contando com a presença do capitão da Polícia Militar, Leandro José Oliveira, comandante da 1ª Companhia do 3º Pelotão de Polícia Rodoviária. Seja muito bem-vindo, capitão. Obrigado, é uma satisfação estar aqui hoje. Nós que agradecemos a honra, inclusive agradeço no ar a soldado Messias, que foi a nossa ponte. Exatamente. Para que o senhor pudesse estar até aqui hoje com a gente. E eu gostaria, para nós começarmos o nosso bate-papo, que o senhor apresentasse um pouco do batalhão ao qual você compõe. Legal. O policiamento rodoviário no estado de São Paulo, ele é composto por 6 unidades, 6 batalhões. O batalhão no qual nós trabalhamos é o 3º batalhão, que fica sediado em Araraquara. Na hierarquia do batalhão, nós temos 4 companhias distintas, né? Então você tem o batalhão, que é a sede em Araraquara, e a 1ª companhia em Araraquara. A 2ª companhia, ela fica em Rio Claro, a 3ª companhia em São José do Rio Preto, a 4ª companhia em Ribeirão Preto. Então, todas distribuídas estrategicamente. A 1ª companhia, qual eu tenho o prazer de comandar, ela também tem os seus pelotões na divisão hierárquica. Então, a gente tem o 1º pelotão, que também é de Araraquara, o 2º pelotão, que é Barretos, e o 3º pelotão, que é Itápolis. E também cada pelotão tem a sua base operacional, né, dentro dessa ramificação, de forma a deixar o policiamento rodoviário mais próximo do usuário nas rodovias. Então, o 1º pelotão ele tem a base de Araraquara e a base de São Carlos. O 2º pelotão, Bebedouro e Barretos. E o 3º pelotão, Jaboticabal, que está aqui perto, e Itápolis. Então, essa é a divisão do nosso batalhão, da companhia da qual eu comando, e mais próximo aqui da gente é a base de Jaboticabal. Muito interessante você explicar essa questão da distribuição, porque eu te confesso que num primeiro momento, quando nós pensamos em convidar, uma pessoa para esse Papo de Quinta do Maio Amarelo, logo veio a Polícia Militar. E eu te confesso que eu entrei em contato com o Ribeirão, porque nós estamos tão acostumados, região de Ribeirão Preto, e eu fui informada, então, que seria Araraquara responsável, digamos assim, pelo nosso entorno, né? Exato. São as regiões administrativas, né? Então, a parte de Ribeirão, ela acaba pegando mais essa parte norte do estado, né? Então, ela faz a divisa ali com Franca, né? Tem o pelotão de Minas. Então, a parte agora da 1ª companhia, que pega ali Barretos, Colômbia também nas divisas, né? E Rio Preto, que já pega a questão de Mato Grosso do Sul, já pega aquela região fronteiriça, e aí o batalhão, aí depois da parte de baixo ali, que já vai indo para o Paraná, já é a área do 2º batalhão. Então a ideia no estado é ramificar realmente todas as unidades de forma a estar mais próxima do usuário nos pontos que mais necessitam de apoio da polícia. Pensando no quê? No tempo-resposta. Então eu tenho um evento, eu tenho uma solicitação, quanto tempo eu consigo chegar mais rápido? Não adianta eu ter bases muito distantes e eu tenho um local crítico, por exemplo, de volume de veículos ou até acidentes. Então essas bases são distribuídas de acordo com esses estudos.
Perfeito. Em relação ao Maio Amarelo, a Polícia Rodoviária, ela desenvolve nesse mês ações específicas para essa campanha? Exato. O Maio Amarelo é uma bandeira do policiamento rodoviário. Nesse mês, todo o estado de São Paulo está desenvolvendo ações específicas para o Maio Amarelo, das mais variadas possíveis, né? Então, por quê? Porque o trânsito ele tem suas condições diferenciadas em cada local. A forma do trânsito aqui de Guariba ou de Jaboticabal é diferente da de São Carlos. O tipo de veículo, o tipo de pessoa que utiliza a rodovia, né? Os horários. Então, as campanhas são desenvolvidas de acordo com a necessidade que nós temos no local. Então, por exemplo, a gente tem em locais com muitos pedestres, então a gente faz uma campanha de conscientização de pedestres. Por exemplo, passarelas. Tem muito local que a gente incentiva as pessoas a utilizarem a passarela, porque ela é segura. Muitas vezes, os nossos ouvintes aqui, eles podem ver que a pessoa pula a rodovia, mas não utiliza a passarela, o que é um risco muito grande, né? Então, a gente faz um café na passarela, a gente faz nas madrugadas um programa chamado Acorda Motorista, porque o pessoal que está viajando há muito tempo, então a gente para, serve um café, conversa, vê como está a condição desse motorista, né? Então, por exemplo, campanhas de cinto de segurança, então a gente aborda as pessoas, conversa, sem contar as palestras nas escolas, que a gente faz muitas palestras, né? E algumas campanhas voltadas, por exemplo, para condutores de carga de produtos perigosos. Então a gente para esse veículo, vê as condições que está o veículo, a condição que está o motorista, às vezes a gente leva até médicos, faz consulta odontológica, em parceria com as concessionárias, com o DR, até para proporcionar uma outra visão para esse motorista do policiamento, da concessionária e da preocupação que nós temos com esse condutor na rodovia. Isso é maravilhoso, por quê? Porque além da conscientização, como você acabou de dizer, a pessoa, ela passa a ter outra visão, porque às vezes o condutor imagina, o policial vai me parar, vai me abordar, já é coisa ruim. E não é isso, o trabalho de vocês, na realidade, é o contrário, é querer o bem, é prezar pelo bem, né? A polícia militar, no geral, ela tem como norte a prevenção. Só que quando isso é extrapolado por alguma circunstância, ela passa a agir de maneira repressiva. Mas o mote da Polícia Militar é a prevenção. Então, por isso que a gente faz diversas campanhas em pedágio, a gente coloca à disposição dos usuários todas as nossas bases como um ponto de referência para utilizar um sanitário, para tomar um café que vai estar sempre quentinho, sempre está cansado? Então, para um pouquinho na base do policiamento rodoviário, lava o rosto, se orienta e segue sua viagem. Pode ter certeza que vai ser muito bem tratado. Com relação à fiscalização, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Vamos. Que é uma questão mais de mudança de visão, né? É uma mudança de visão, porque a ideia também é a prevenção, é proteger a pessoa às vezes dela mesma. Perfeito. E hoje em dia, né, estamos em maio de 2024, qual é a principal causa de acidentes de trânsito nas rodovias aqui no nosso entorno, na região onde você atua? Desatenção, distração, né? Ou então a falta de habilidade do condutor. Então é um conjunto de elementos, né? Mas algumas coisas a gente coloca como principais. O uso de álcool e depois a pessoa assume o volante. Eu tomei uma latinha, eu tomei duas, mas eu só vou até ali. Quer ver uma coisa interessante? A pessoa está no município e as características do trânsito urbano e rodoviário são muito distintas. O trânsito urbano é um trânsito mais lento, é um trânsito cadenciado por semáforos, por pares, né? O trânsito da rodovia, além de ele ser um trânsito muito mais dinâmico, ele é muito mais veloz. Então, muitas vezes a pessoa está num bairro e ela precisa cortar a cidade. Ela fala, vou pegar a rodovia. Só que ela entra na rodovia com o comportamento do trânsito urbano. Então, ela entra devagar, não dá seta. E o cara que está vindo atrás, ele está vindo a 120 por hora, a 3 horas de viagem. E distraído. Muitas vezes manuseando o celular. Que, na verdade, hoje, álcool e celular são os maiores causadores de acidentes hoje. O celular, a gente comenta o seguinte: quando você utiliza uma mídia no carro, um aparelho de som e tal, o rádio, você até mexe lá e troca de rádio,
tudo mais. Até o antigo DVD que o pessoal tinha e colocava, tudo bem. Esse tipo de interação, isso é muito interessante a gente falar para as pessoas. É um tipo de interação passiva. Como é isso? Você está dirigindo, você vai lá, mexe, conecta o que você quer e volta a dirigir. É uma interação passiva. O celular, ele provoca uma interação ativa. Ele é interativo, porque você pega o celular, você recebe uma mensagem, você processa aquela informação, seu cérebro processa aquela informação, processa a resposta, e nesse meio tempo o carro está andando. Dá a impressão que é muito rápido, só que dependendo da velocidade que nós estivermos conduzindo, aqueles poucos segundos nós percorremos muitos metros. 50, 100 metros, 150 metros, 150 metros que você... Não, mas eu seguro aqui e eu me garanto. Só que, muitas vezes, o motorista de um caminhão, os maiores, aqueles 9 eixos, ele também faz isso. Só que ele está com um caminhão de 9 eixos. Aí ele faz isso aqui no caminhão, ó. Só isso aqui, ó, um movimento de 10 centímetros. Isso no final do conjunto vai significar 1,5 metro. Isso vai acertar o carro, isso vai acertar o pedestre, isso vai acertar o ciclista que está na rodovia, né? Então, assim, a distração hoje, se a gente, das coisas mais importantes que a gente vai conversar aqui hoje com vocês e pedir, não use o celular dirigindo. A gente sabe que é uma tentação. Por quê? Porque o nosso cérebro ele se vicia no celular. Vicia e dá sempre a impressão que a mensagem que chegou é algo urgente. Eu preciso ver agora. Depois a gente vai ver uma banalidade que não tem nada a ver, né? Quando não é a mensagem. Você tá vendo vídeo. Tá vendo vídeo no Instagram, no Facebook, tá vendo alguma... Por quê? O nosso cérebro tem uma capacidade muito grande. E às vezes dirigir, ele se torna de certa forma tediosa. Você está dirigindo, está indo para isso, e nós já estamos acostumados, já estamos nos acostumando com um ritmo de informações muito alta. Tanto é que o pessoal, boa parte dos meus amigos, por exemplo, já escuta o WhatsApp na velocidade 2. Sim, é verdade. Não é? Então, assim, eu estava falando, mas como é que você consegue ouvir isso? Eu falei, não, já me acostumei. O cérebro, quanto mais você forçar, ele vai trabalhar. Com a direção e o celular é a mesma coisa. Você está dirigindo, você fala, mas eu não vou precisar prestar atenção em cada esquina. Você tem que prestar atenção em cada esquina. Aí não preciso prestar atenção na rodovia porque não atravessa cachorro, não tem gente, tem pedra, tem buraco, tem saliência. Uma saliência na rodovia, muitas vezes, ela além de danificar o seu carro, ela pode fazer uma derivação e te jogar para o acostamento. Então, assim, são muitos acidentes que a gente se depara por esse tipo de negligência. Então, a pessoa fica no celular ou fica distraído, aí vê o buraco, quer puxar o carro, mas ele nem olha se tem um carro do lado, se tem alguém... Ele acha que ele está na cidade, numa velocidade baixa, só que ele está a 140 por hora. Aí, a gravidade dos acidentes se dá em decorrência da velocidade também. E mesmo essa questão, igual você falou, ali não tem cachorro, ali não tem isso. A gente não tem bola de cristal. Não teve, você ainda não teve a experiência de se deparar com, mas pode ter a qualquer momento. Exatamente. Dentro da cidade, nos pares, nessa rua nunca passa ninguém, nessa travessa nunca tem ninguém. Ué, mas hoje pode ter, né? Então, por isso que a atenção, ela tem que ser constante, não tem como prever nada no trânsito. E para você ver, a gente flagra situações, o motoqueiro, ele está na rodovia, está trabalhando, está fazendo a sua entrega, manuseando o celular e dirigindo moto. Ele está usando uma capacidade cerebral muito grande ali, só que para cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que ele escolheu mexer no celular, toda a concentração dele nesse buraco, nessa saliência, né, qualquer outra coisa que possa distraí-lo, um veículo que breca repentinamente na sua frente, né? Então, assim, a gente tem muitos acidentes nas regiões de rodovia dos municípios com motoqueiros por essa questão. Quando a pessoa vai se habilitar, né, tirar a primeira habilitação, ela vai fazer o curso teórico no Centro de Formação de Condutores, e um princípio considerado básico é o cinto de segurança. A pessoa já chega no centro de formação sabendo que tem que utilizar o cinto, a criancinha já sabe que tem que utilizar o cinto.
Mesmo assim, a incidência de acidentes de trânsito com mortes ou até mesmo com invalidez permanente em decorrência da falta do uso do cinto ainda existe, ainda é grande? É muito grande, é muito grande. Interessante a gente falar do cinto, que o cinto ele não é um causador de acidentes, né? O uso ou não uso do cinto ele não é um causador de acidentes. Ele é um agravador do acidente, né? Então, esse assunto é um assunto que eu particularmente gosto de falar bastante sobre isso. O adulto, ele sabe do cinto. Ele não usa porque me incomoda, me prende e tudo mais. Nós, quando fazemos abordagens, a gente tem uma orientação para as pessoas que é a força do hábito. Aí eu não gosto de lavar louça. Começa a lavar louça. Depois que você lavar a louça umas 500 vezes, aquilo entrou na sua rotina, você faz. O cinto de segurança é a mesma coisa. Entra no carro, põe o cinto. Entra no carro, põe o cinto. Um mês depois, você não consegue mais não pôr o cinto. Se torna um automatismo, né? Exatamente, vira um hábito. Né? Existem até livros sobre isso, a força do hábito. Então, assim, se você passar a fazer, você vai fazer. Ponto. O adulto, a gente orienta, conversa. O problema é a criança. Então, assim, senhores pais, amigos, todos que estiverem assistindo, você tem um sobrinho, você tem um filho, você tem um amigo, um colega, não permitam uma criança sem cinto de segurança. Independente se ele vai estar na cadeirinha, se ele vai estar no dispositivo de elevação, onde ele vai estar. Porque a criança ela não tem noção da dinâmica, da física envolvida no deslocamento do veículo e ela vai ser projetada. O corpo dela é muito frágil. É muito leve, É muito leve. Então, assim, a gente se depara na rodovia com pessoas a 120, 140 por hora, com a criança no meio do pai e da mãe, assim, ó. Ali, batendo papo, conversando. Aí a gente aborda, conversa. Aí o pai fala assim pra gente, já teve casos. Ai, mas esse menino você não sabe, policial. Nossa, como é difícil. A gente fala, ele não obedece. Eu falei, desculpa, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É só ele sentar e pôr o cinto. Mesmo porque não adianta nada, por exemplo, estar na cadeirinha, estar no dispositivo, se não estiver com o cinto, piorou. Mediante a um acidente, a uma colisão, não só a criança vai ser lançada, mas com o dispositivo junto. O que pode agravar ainda mais o final, Você né? quer ver outra cultura que é complicada? As pessoas usam o cinto no banco da frente, mas não usam o cinto no banco de trás. É incrível. É impressionante. As pessoas realmente. não usam. Só que assim, você é motorista, não permita que a pessoa do banco de trás não use, porque ela vai ser projetada em cima de você. Você vai estar protegido com o cinto. Ela vai desmagar num acidente. Quantos que a gente já viu? A pessoa estava de cinto, mas ela foi esmagada pela pessoa que estava atrás. Porque a dinâmica dentro de um acidente, dentro de um capotamento, aquilo ali vai para todo lado. Quando não a pessoa é projetada, mas quando não é projetada, ela vai batendo em cima, embaixo, do lado, na frente. E aí a questão é física, é mecânica. Brecou, toda aquela massa vai ser projetada na resultante. A energia tem que continuar, ela vai se transformar em força e vai pegar quem estiver na frente. Então a gente orienta, usem o cinto de segurança, criem esse hábito. É um hábito, né? Sim. E está muito relacionado ao condutor. Porque o condutor ele é o responsável por aquelas pessoas que ele está conduzindo. Então é simplesmente falar, não saio enquanto todo mundo não tiver de cinto. Mesmo porque o condutor, ele tem que entender que ele é responsável por aquelas pessoas que estão dentro do veículo. Exatamente. Ele tem essa Ele está se responsabilidade. preservando, né? Exatamente. Ele tem essa responsabilidade legal, inclusive, né? E a responsabilidade moral. Né? A gente vê cenas, né? O trabalho nas pistas, ele traz imagens pra gente muito pesadas. Eu imagino. Situações de sinistros, de trânsito, de acidentes envolvendo crianças, tudo que você imaginar, são muito pesadas. E aí você vê o quão é importante, por exemplo, o cinto de segurança. Eu vou te dar um exemplo aqui da Faria Lima. Nós estávamos indo para Barretos ano passado, na Festa do Peão, trabalhar. Acredito que foi perto de Bebedouro, um carro capotado, do meio-fio. Aí tinha um casal e uma menininha sentada naquela canaleta de chuva, com o ursinho no braço.
Paramos para olhar, tal, já tinha acontecido um pouquinho tempo. Todo mundo meio assustado e tudo mais, a menininha abraçando o ursinho. Conversamos e tal. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Eu falei, o pneu estourou e tal. Na canaleta ele capotou e tal. Eu falei, como é que vocês estão? Eu falei, estamos bem porque estávamos de cinto. Então, assim, como o mundo hoje é muito visual, eu brinco, né? Eu falei, eu devia ter tirado uma foto, porque aquela imagem foi muito impactante do como o cinto de segurança protege vidas. Muito. Então a menininha estava no máximo assustada, ela não tinha um arranhão. E o carro amassou bem. Ele não deu uma, ele não só virou, ele deu umas 2 capotadas antes de, né? Então assim, estava lá, ilesa, no máximo teve o trauma moral do evento, mas totalmente sanável, mas ela poderia estar em situações como a gente já pegou, ter sido lançada, projetada e o carro, infelizmente, passado por cima. Como são várias situações que a gente pega. Falando ainda um pouquinho do cinto, né? Como você mencionou a questão do hábito, do automatismo, no trânsito existem muitos automatismos positivos, porém existem os negativos também, né? O condutor, ele cria hábitos extremamente prejudiciais, como, por exemplo, dirigir com uma mão só. Qual deles, falando de hábitos não positivos, né, dos automatismos negativos, você percebe que é mais comum? Tem o celular, né? O celular é o campeão, né? Porque a habilidade das pessoas, ela é campeã também. E é interessante, muitas vezes a pessoa vê a viatura, até para passar para o nosso público, a gente vê você soltando o celular. A gente percebe isso. A gente vê isso toda hora, todo momento. Você tá enganando. Então o condutor está dirigindo e está com o celular no colo. Então a gente consegue ver a pessoa olhando para baixo, com o celular que está aqui no colo. Ele está aqui manuseando e está dirigindo. Então aí ele vê o policial, ele vira para frente e levanta o queixo assim, ó. Então são condutas típicas, a gente vê isso toda hora. A todo momento a gente está flagrando esse tipo de situação. Até quando você está lá parado, estacionado, num ponto de visibilidade, com todos os sinais luminosos, a pessoa não te vê. Ela está tão distraída que ela não te vê. Aí você vai, aborda, meu amigo, eu não vi vocês. Então assim, a utilização do celular, eu classifico assim como a mais perigosa, porque além dela já estar conduzindo o veículo com apenas uma mão, com a outra, além dela estar manuseando, ela ainda está se distraindo, utilizando o seu cérebro para aquilo. Existem umas pessoas que hoje em dia os veículos eles vêm com alguns dispositivos para proteger as pessoas delas mesmas. Uma delas é, por exemplo, o do ABS, né? Ou o airbag. Então você tem lá um conector que, se você não conectar o cinto, o carro fica pitando. Aí a pessoa faz o quê? Leva no eletricista. O eletricista vai lá e desconecta o fio para não apitar mais. Só que o airbag não vai funcionar. Porque ele não sabe se você está conectado ou não. O airbag não vai funcionar. Gente, é só pôr o cinto. Olha que informação curiosa, né? Porque já é absurda a informação de que a pessoa é capaz de ir no eletricista e pedir para desconectar, para não apitar, para colocar o cinto. Aí, como se não bastasse ela estar conduzindo sem o cinto, ela corre o risco de sofrer um acidente e o airbag não ser acionado. Às vezes, os profissionais, né, que trabalham com o veículo, não a pessoa que está passeando e tudo mais, né? Para facilitar, o que ele faz? Ele clipa o cinto e quando ele senta, ele puxa só a parte de cima. Não funciona. O cinto de 3 pontos ele tem uma razão de existir, porque ele tem que segurar tanto a sua parte da cintura quanto o tronco. Porque numa colisão, se você tiver só com o tronco, você vai deslizar pelo banco. E você corre o risco de ser esganado pelo cinto de segurança. É por isso que com o passar dos anos, o cinto que passava só na cintura, ele foi abolido. Foi abolido. Né? Porque o impacto aqui, ele não segurava, não tinha como. Então, assim, é muito interessante. Qualquer pessoa pode procurar no YouTube esses deslocamentos em acidente com os bonecos e tudo mais. Só com o cinto de cintura. Você vai ver a projeção do corpo, né? Não, então vamos proteger. O cinto de 3 pontas. E o cinto de 3 pontas só com a parte de cima. Então, o corpo, pela resultante, ele escorrega no banco.
E aí acaba esganando a pessoa. Não vale a pena. Põe o cinto. Nada como utilizar o cinto, garantir, afinal de contas, não estou falando que você vai provocar um acidente de trânsito, mas de repente você pode ser vítima de um acidente de trânsito provocado por terceiros. Exatamente. Então, exatamente. Nada como a prevenção. E sem contar que é uma questão de saúde pública, né? Porque é grande o número de leitos de hospitais que são utilizados por pessoas vítimas de acidente de trânsito, toda hora, recebendo gente, vítima de acidente. Então, quanto mais a gente conseguir evitar esse tipo de trânsito, a gente tem mais leitos disponíveis, médicos disponíveis para tratar a população por outras causas e não ter filas tão grandes. Então, é também uma questão de consciência situacional. Sim, não é? Porque tudo vai se encaixando. Exatamente. Quando nós, por exemplo, temos a oportunidade, igual vocês sabem que existe o programa Teleton, Sim. Né? Transmitido pelo SBT, que fala da ACD. Muitas pessoas com invalidez permanente, elas não nasceram com aquela invalidez. Quando a gente fala de trânsito, acidentes aqui, nós não estamos falando só de prevenção a mortes, mas também a invalidez permanente. Com certeza. E aí essa pessoa, como você está falando, ela vai precisar do sistema de saúde, de uma reabilitação que poderia ser destinada para alguém que já nasceu com um problema. Exato. Esses dias a gente foi dar uma palestra no Tiro de Guerra lá em Araraquara, foi muito interessante. O que eu disse a eles, né, com relação a trânsito e a tudo isso que nós estamos falando aqui? Falou, vocês estão com a ficha limpa na vida. Vocês ainda não têm, muitos deles, não tem um boleto, não tem um processo, não está respondendo um processo, não causou mal a ninguém, não causou mal a si próprio. Então vocês estão com a ficha limpa. A partir desse momento, as escolhas que vocês fizerem é o que vai condicionar se você vai ter uma vida adulta tranquila ou se você vai ter uma vida adulta conturbada. E isso pode começar no trânsito. Vai na balada, com os amigos, ingere bebida alcoólica, no mínimo, quando não, faz uso de droga, pega o volante para dirigir e ainda mexe no celular. E ainda sem cinto. E ainda com uma capacidade superlotada no veículo. É o que a gente brinca, é o tudo certo para dar errado. Contribuiu sobremaneira, né, para aquele resultado. E aí, o que a pessoa vai ganhar com isso? Eu brinquei com isso, você vai ganhar um carnê da vida. Você pode ter uma invalidez, ter toda uma vida brecada, interrompida. Você pode, que eu comentei com eles, você pode interromper a vida de outra pessoa, de uma família que não tem nada a ver com a bagunça que você estava fazendo, ou então com o risco que você quis causar a si próprio ou a terceiros. Então são riscos muito grandes. Não é uma colisão que você está dando uma ré no carro, bate no poste. Não, é a velocidade que impacta nisso, né? Outra coisa que é muito válido nós comentarmos é a respeito dos pedestres e dos ciclistas nas rodovias, nos acostamentos. É comum, por exemplo, na nossa cidade, nós vermos no entorno, na vicinal, aqui na José Corona mesmo, até pessoas caminhando. Uhum. O que você me fala a respeito dessa também falta de conscientização? Vamos partir do básico, né? Que quando a gente faz até palestra, o pessoal que faz caminhada, o pessoal da bike e tudo mais, né? Ah, mas eu não posso, é meu direito de ir vir. Você tem o direito de ir vir. A rodovia é um local público, você pode ir lá. Só que o risco envolvido no seu deslocamento, no seu passeio, ele é muito alto. Falamos agora há pouco do caminhoneiro que se distrai por algum motivo e ele mexe um pouco o volante, o conjunto traseiro vai variar 1 metro, 1,5 metros. Quando não, a pessoa está caminhando muito próxima à faixa de rolamento, esses caminhões passam, então a gente tem um deslocamento de ar muito grande. Sim, até mesmo quando a gente está de carro, né? Você vê que ele abala. Sente aquela tomada de ar na direção. Exatamente. Às vezes, dependendo do conjunto, é interessante também, isso dá para ver na internet. Você tem ondas de ar fazendo esses movimentos assim no entorno do caminhão. Às vezes ela faz num sentido, às vezes no outro. Então muitas vezes ela te puxa para dentro do caminhão, às vezes ela te empurra para fora do caminhão. Depende do conjunto, do tipo de carga, se é um graneleiro, se é tanque, da velocidade empenhada, né? Então, o que eu falo para os nossos amigos que querem utilizar a rodovia,
Primeiro, não utilizem. É a primeira sugestão, orientação. Faz a caminhada na cidade. Ah, mas é um lugar tão bom, eu gosto de fazer na rodovia, eu fico em paz. É o que a gente falou aqui sobre escolhas, né? Então, só que é um local muito perigoso. Vai fazer? É o que te dá paz? Tudo bem. Utilize roupas claras, igual a sua camisa. Utilize roupa, porque na rodovia você tem que ser visto. Você tem que ser visto. Você vai pedalar, ah, mas essa roupa que eu comprei, ela é meio escurinha. Não, ela tem que ser verde-limão. Você vai pôr um dispositivo de LED que acende a bicicleta, põe 3. Põe um no capacete, põe um embaixo do banco e põe um embaixo. É por isso, pessoal, que vocês sabem, os profissionais que trabalham na manutenção das rodovias, eles têm o uniforme todo com faixas retrorefletoras. Antigamente também não era obrigado nas carrocerias. Exato. Hoje em dia Exato. Então, nas roupas, não que seja obrigado, não, mas é extremamente indicado, né? Com certeza. Na rodovia você tem que ser visto. Você tem que ser visto. Você vai fazer. Então, às vezes a gente vê grupos de ciclistas, né? Vai sair em grupo, qual é a tentação? Parear um com o outro e bater naquele papo. Só que a partir do momento que você pareia, você está ficando mais próximo da rodovia. É risco demais. Vai sair em grupo, anda em fila indiana. Esses dias a gente recebeu no quartel uma pessoa que falou: o meu filho participa de um grupo de crianças que patinam, tem patins. E eles querem sair de Araraquara e ir até Matão pela rodovia com patins. Eu falei: cara, você tem certeza? Não, mas eles vão pelo acostamento. Eu falei: você já andou no acostamento? O acostamento, ele é sujo. Muitas pedra, vezes irregular. Tem pedra, tem pedaço de pau, as coisas que vão caindo dos carros, dos caminhões, ele é sujo. Aí você vai estar com patins, se enroscando, aí você vai ver uma rodovia lisinha, um decidão, assim, ó. Eu falei: seu filho, os amigos dele, eles vão para a rodovia. Aí ele ficou meio preocupado, eu falei: e eu não estou falando isso para te desanimar. A gente teve um acidente em São Carlos, de um jovem que ele foi andar de skate na rodovia. Foi atropelado e faleceu. O que era para ser um lazer, se fosse um local adequado, torna-se uma tragédia. Você entendeu? Então, assim, as orientações são essas. Então, uso de roupas claras e roupas que chamem mesmo a atenção. Equipamentos de segurança e equipamentos de iluminação reservas. Porque às vezes você vai pedalar para algum canto, passa o horário e você não tem uma lanterna. Quem tem uma não tem nenhuma. Então leva 2, leva um kit de manutenção da bicicleta. Todo cuidado é pouco em rodovia. Outro ponto, ultrapassagens. O porquê, né, que o ser humano cada vez mais tem aquela ânsia pela pressa. Às vezes nós vemos verdadeiras loucuras nas rodovias para ultrapassar. Lá na frente a gente encontra o mesmo veículo em um trevo. A ultrapassagem em si não é sinal de que a pessoa vai chegar mais rápido, muito pelo contrário, às vezes ela não chega, né? Tem um desenho animado do Pateta, é o Senhor Motorista, você deve conhecer. Quando ele está fora do carro, ele é uma pessoa. Quando ele entra no carro, ele se transforma em outra pessoa. O veículo provoca isso na gente. Como eu disse, né? Eu te disse antes da gente começar. Eu, por exemplo, gosto muito de dirigir. Me dá uma sensação boa. Para outras pessoas, ela sente um empoderamento quando ela está dirigindo. Ela tem o domínio de uma máquina. Ela consegue levar esse veículo, fazer manobras. Isso dá um empoderamento. Isso até dá um alívio na consciência da pessoa. Pois bem. Dito isso, algumas pessoas exageram. Então ele acha que ele está numa Fórmula 1. Ele acha então que ele tem que ultrapassar todo mundo, ele não pode esperar, ele fica nervoso, aí o cara dá uma fechada nele, ele xinga, ele grita, sai do carro, ele se transforma de novo. Quer testar o próprio limite, o limite da máquina. Exato. Para essas pessoas eu recomendo, vai andar de kart. Vai usar esse potencial, essa vontade, numa pista segura, com equipamento, você vai ser muito feliz. Agora, no trânsito, aí a gente vê essas irresponsabilidades. A ultrapassagem, ela é feita de maneira incorreta, porque ela tem momentos, a ultrapassagem. Primeiro, você não pode transitar muito próximo ao veículo, porque você não sabe qual é a postura do veículo que está na frente.
Então você tem que guardar uma distância de segurança. Isso independente de ultrapassagem. Isso em qualquer momento que você estiver numa rodovia. Guarda uma distância. Essa também é uma das maiores orientações que eu vou dar para vocês. Guardem distância de segurança do veículo da frente. Você é um local. Primeiro, eu posso ultrapassar aqui? Isso a própria rodovia te ensina e te fala. Sim. Eu posso ultrapassar aqui? O meu veículo suporta fazer essa ultrapassagem? Ou eu vou ter que forçar demais o meu veículo? Eu tenho espaço suficiente para fazer a ultrapassagem? E olha que loucura, e às vezes a pessoa está fazendo a ultrapassagem, o que está sendo ultrapassado não quer ser ultrapassado, e acelera também. E aí a gente vê algumas imprudências, né? A colisão frontal, que acontece quando das ultrapassagens, ela é a pior que pode existir, porque a dinâmica envolvida do acidente, ela tem uma somatória de forças. Sim. Dos dois veículos. Ah, mas o outro estava devagar, somou. Se os dois tiver 50 é 100, se os dois tiver a 200 é 400 e assim vai. Então, a gente orienta os usuários, os condutores, ultrapassagem, se der para esperar um pouco, pega aquele local reto, amplo, que você tem pleno domínio da visão, guarda a distância de segurança, abre, faz a ultrapassagem e retorna. Tudo isso sinalizado, mediante seta. Só que, e os absurdos que a gente vê, por exemplo, aí a pessoa quer ultrapassar e não consegue, ela vai pelo acostamento. E aí quem que tá lá, que a gente acabou de falar? Então. Tá lá o nosso pedestre, tá lá o nosso ciclista, tá lá um cara trocando pneu. Você não sabe a quantidade de pessoas que são vítimas de atropelamentos que estão parados trocando pneu. Que absurdo. Inclusive eu dou uma dica pros nossos ouvintes. Seu carro quebrou, você tá esperando socorro, tranca o seu carro e fica longe. Fica longe. Se afasta. Porque se acontecer alguma coisa, que vão os bens materiais, né? Fica longe. Ah, eu tô com criança, fica longe. Tem um morrinho perto, sobe o morro, fica lá em cima esperando. Até por questão de segurança. Perfeito. Né? Então essa é uma dica importantíssima. Quebrou o carro, põe o triângulo, né? Porque o triângulo serve justamente para falar, ó, esse veículo está com pane. E se afasta do veículo. Não fica dentro do carro no celular. Não fica com porta aberta. Se deslocando ao entorno do veículo. Parado ali do lado. Saia de perto do veículo. Triângulo, pessoal. Creio, né, que quem é habilitado e está nos assistindo sabe, tem por obrigação saber. Quem não é habilitado faz parte do trânsito, porque ou é pedestre ou é passageiro. Sim. Então também informação nunca é demais. É um dos equipamentos obrigatórios, por isso que ele é também feito daquele material retrorefletor. Exatamente, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei muito interessante foi você lembrar do desenho do Pateta, e eu quero aproveitar a oportunidade de deixar a dica pro pessoal. Entra lá no YouTube e procura o Pateta no Trânsito. Assistam, coloquem para as crianças assistirem. É antigo, mas ele é muito instrutivo e ele mostra de maneira lúdica realmente o que acontece com a gente. A mudança de comportamento no veículo é fantástico. É muito bom mesmo, fica a dica aí então. Agora vamos falar um pouquinho a respeito das penalidades. Certo. No caso da embriaguez ao volante, qual a penalidade sofrida pelo condutor a partir do momento que é constatado que ele está embriagado? É 1 ano de suspensão do direito de dirigir, né? Isso, e se ele for pego na segunda vez na reincidência são 2 anos, ele pode perder, né? Isso é suspensão, ele pode perder o direito de dirigir também, né? E a autuação no valor de R$ 2.934. Então aqui, se a conduta for se repetir no período de 1 ano, o valor da autuação dobra, né? Então, assim, a fiscalização para a alcoolemia, né, para as pessoas que conduzem veículos sob efeito de álcool, ela é muito importante e é uma das ações direcionadas do policiamento rodoviário. Por quê? O álcool, ele provoca a distração, ele provoca a perda do reflexo no trânsito. Então, o cálculo mental que você faz, essa da ultrapassagem que a gente comentou, essa de você ver se tem um pedestre, você vai perdendo essa habilidade, o álcool ele vai diminuindo a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de raciocínio. Então ele vai te deixando mais lento. Quando não, muito lento, né? Às vezes agressivo. Então a gente vê comportamentos de pessoas alcoolizadas que partem para cima dos policiais, não aceitam que estão sob efeito de bebida,
né? Então, e hoje eu acho que a gente vive num mundo tão moderno hoje, né? Você vai numa festa, vai de Uber. É tão prático. Às vezes muito mais barato. Exato, vai de Uber, né? Então, um exemplo que eu dou para você é a festa do Peão de Barretos. As fiscalizações que nós fazíamos, assim, a fila de carros para entrar no parque, antigamente, ela era gigantesca, quase que não chegava a interditar a rodovia, mas uma faixa da rodovia de tanto veículo que tinha para entrar. Hoje as pessoas vão para Barretos, ficam em hotéis e tudo mais, deixa seu carro lá, vai de Uber, volta de Uber. É o preço de 2 cervejas que ele vai tomar no parque e ele vai tranquilo, ele vai descansado, né? Então, assim, a pessoa quer consumir bebida alcoólica, consuma, mas tenha também a responsabilidade de não dirigir. Porque além de colocar a sua vida em risco, você vai colocar a vida de demais pessoas em risco e isso não vale a pena. Capitão, eu te confesso que eu tenho um pré-julgamento e eu vou aproveitar a oportunidade de estar falando com o capitão da Polícia Rodoviária e fazer essa confissão aqui. Quando o condutor ele é abordado e convidado a fazer o teste de alcoolemia, ele pode se recusar. Sim. Na minha cabeça, quando a pessoa se recusa, é porque ela deve. Se eu não devo, por que eu não vou fazer? Sabe aquele ditado, quem deve teme? Eu estou correto ou isso é um preconceito meu? Não, é também um pouco de preconceito seu. Vamos lá, as pessoas, naturalmente, todos nós não gostamos de ser supervisionados. Nós não gostamos. Nós gostamos de ter a nossa liberdade. Por isso que a nossa liberdade é o nosso bem maior. E por isso que a Polícia Militar trabalha para preservar isso, a nossa liberdade. Só que a minha liberdade, ela envolve a sua. Né? Como a gente falou a todo momento aqui, é questão de escolhas. Então, por isso que a Polícia Militar trabalha com a prevenção. Então, muitas vezes a pessoa, ela ingeriu bebida alcoólica, mas não faz dela um criminoso. Não faz dela um criminoso. Ela simplesmente consumiu bebida alcoólica. A associação da pessoa dirigir com efeito de álcool, sob efeito de álcool, a torna capaz de provocar acidentes. O crime vai estar se ela o cometer. Ela tá reunindo elementos para si própria, como, por exemplo, uma lanterna queimada, um farol queimado de um motociclista. A gente faz as fiscalizações de moto, e muitas vezes é outra dica que eu passo para vocês. Lanterna traseira de moto. Olha muito isso, porque o motoqueiro, como eu disse, do pedestre, tem que ser visto. Ele só tem aquela lanterna, queimou aquilo lá, ele não está sendo mais visto. Ele vai ser atropelado, vai ter uma colisão traseira. E a pessoa sob efeito de álcool é a mesma coisa. Então, muitas vezes ele consumiu pouco ou muito, ele fala, eu não quero me submeter a isso. Sem contar que tem a questão criminal também. Né? Então, a pessoa ela sabe que, dependendo do teor, da quantidade de álcool por litro de ar alveolar que ele expelir, ela vai ter cometido um crime. Então, ela prefere não soprar, que é uma escolha também, né? Por isso que nós fazemos o convite. Só que mesmo o legislador ele foi muito inteligente, no sentido de que, mesmo ela não soprando, ela vai responder pelas mesmas punições. Então, ela vai perder o direito de dirigir, ela vai ser autuada, né? Vai ser notificada com o valor que a gente apresentou aqui, mesmo ela não aceitando, porque ficou explícito que ela realmente fez uso, ela só não quer se submeter ao teste. Né? E da nossa parte, não existe nenhum tipo de como eu disse para você, nenhum tipo de preconceito e tudo mais. São escolhas. Sabe por quê? Porque se a gente levar cada escolha das pessoas ao extremo, a gente não consegue trabalhar. Então, se a gente vê, por exemplo, a pessoa que está com seu filho, que é o bem maior da família, ou os filhos, ele na frente de cinto, as 3 crianças atrás sem cinto. Se a gente fosse revoltar cada vez que a gente faz isso, a gente vai viver revoltado. Porque a gente se depara muito com isso. Então a gente respeita a escolha, só que a gente responsabiliza a pessoa pelo ato e obviamente, a gente aproveita a oportunidade. Por isso o policiamento rodoviário ele tem essa característica. Ele aproveita a oportunidade não apenas para fazer um amigo, mas para conscientizar mais uma pessoa. Porque dependendo da abordagem, ele fala assim, agora eu vou beber mais. Agora eu vou beber mesmo, porque esse polícia é isso, polícia é aquilo, não precisava ter me dado lição de moral e tudo mais. Então, nós também treinamos os nossos policiais para lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, toda pessoa lida de forma diferente com um momento de estresse.
O meu momento de estresse ele é diferente do seu momento de estresse. Se esse copo de água cair aqui, vai ser um momento de estresse. Talvez para você de uma forma, para mim de outra. Num acidente de trânsito é a mesma coisa. A gente já se deparou com pessoas que teve uma colisão, não aconteceu nada, mas danificou o veículo. Mas aquilo é tão importante para aquela pessoa, por uma série de fatores, a pessoa se desesperou, começou a correr na rodovia, desesperada. Então, assim, a gente tem, por natureza e por treinamento, respeitar o momento da pessoa e proteger ela dela mesma, nesses momentos. Né? Então, e a gente depara com muitas situações que a gente tem que fazer até uso da força para tentar acalmar a pessoa. Eu acredito, assim como tem algumas que entram em estado de choque e ficam paralisadas, não tem reação nenhuma, paralisadas. Porque cada pessoa reage de um jeito, tem uma experiência de vida, tem uma vivência, né? Então, assim, até daqui a pouco a gente vai falar de um acidente, se a pessoa se deparar com um acidente, às vezes a reação instintiva da pessoa de querer ajudar, ela acaba cometendo outro acidente. Né? E rodovia é totalmente diferente de trânsito urbano. Trânsito urbano brecou, todo mundo estava devagar, você estaciona o carro ali, você para o carro aqui, não vai ter mais ninguém mesmo. Na rodovia o próximo está vindo a 120 também, quando não a 140. E quando não é uma carreta de 60 toneladas que não consegue brecar, vai levar todo mundo. O que já é horrível pode piorar. Nossa, e muito. Então, sanei a minha dúvida, fiz o meu desabafo sobre o meu preconceito, mas vocês entenderam o sentido que eu quis dizer. E o legal de tudo foi que o capitão explicou que o fato da pessoa se negar a fazer uso do teste não quer dizer que ela não sofrerá as sanções. Exatamente. Então, exatamente. Isso já sana toda e qualquer dúvida a respeito do assunto. A gente não quer falar de coisas tristes, mas quando nós falamos de acidentes de trânsito, fatalmente situações tristes chegam até nós. Algum relato que te marcou muito? Alguma experiência de vida? Já perdeu alguém por acidente de trânsito? Já. O meu pai, né? O meu pai ele é falecido num acidente de trânsito, né? Uma colisão frontal. Estava indo pescar com os amigos numa noite de chuva. Uma determinada curva, ele fechou muita curva e acabou colidindo frontalmente com um caminhão. Então eu perdi meu pai, eu tinha 1 ano de idade. Então eu passei toda a minha infância até hoje sem essa presença e eu falo para os senhores pais, faz falta. Né? Faz falta. Eu não tenho como culpá-lo. Aconteceu, né? Teve uma outra situação que me marcou muito, foi numa antevéspera de Natal, e aí eu estava deslocando na época e surpreendi uma colisão frontal também de uma caravana com um Celta. Na caravana tinha três pessoas, no Celta tinha 4 pessoas. O que me impactou demais ali, e são cenas que assim, às vezes a gente tem que ver, sabe? Antigamente o bombeiro, você lembra que o bombeiro ele fazia as aulinhas, a pessoa que tomava uma multa tinha que ir no bombeiro fazer as aulinhas, ver gente atropelada e tal. O mundo mudou bastante, mas acho que aquela didática, ela é um pouco agressiva, mas ela não está de toda errada. Desculpa te cortar, você sabe um pensamento também? Eu e meus pensamentos. Quando a pessoa ela está se habilitando pela primeira vez, ela não tem o porquê, digamos assim, sofrer esse trauma de ver essas imagens. Mas se a pessoa, por exemplo, ela está se reabilitando, eu acho também que... Um pouquinho não faz mal não, conhecer um pouco, ter um pouco de experiência nesse assunto, né? E esse acidente, o que me impactou foi que a mãe que estava no banco da frente, ela estava com o nenê no colo, segurando o nenê. E ela ficou presa no painel, junto com ele, e ela não conseguia ver o bebê, do jeito que eu tô aqui, ó. Então a única coisa que ela gritava era para salvar o nenê, mas o nenê já tinha falecido. Né? Então aquilo foi muito impactante, né? Ver aquela cena. Ali não teve cinto, não teve nada. O nenê estava no colo da mãe e é outra coisa que a gente fala. Eu não quero acordar o meu filho, eu para pôr na cadeirinha, acorda. Mas ele vai chorar, deixa chorar. É preferível ele chorar porque acordou, porque vai fazer uma manha,
do que ele chorar num acidente ou você chorar num acidente. Ah, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar atrás com ele no colo. Já falamos bastante aqui hoje sobre a dinâmica envolvida no acidente. Você vai ser projetado. Não, mas eu uso o cinto, mas ele não. Não, mas eu seguro, você vai pressionar demais. Põe na cadeirinha, põe no bebê conforto. Proteja o seu bem maior. Proteja. É o recado. Um dos maiores recados que eu vim trazer aqui hoje é esse, que é o uso do cinto, cadeirinha, dispositivo de retenção para a criança, porque a criança não entende, ela confia 100% no pai e na mãe. Filho, pode ficar sem cinto. Ele vai ficar sem cinto porque ele sabe que nada vai acontecer. Você está traindo o seu filho quando você não põe cinto nele. Então, o maior recado que eu quero deixar aqui é esse e evitar o uso do celular. Pessoal, o assunto rende. Daria vários episódios do Papo de Quinta, mas como nós temos que começar a conduzir, infelizmente, para a parte final... eu gostaria também de comentar com você aquela coisa, né? Nunca ninguém está preparado para a morte. Exato. Mas uma pessoa sair de casa sadia para um passeio, para uma diversão e voltar num caixão, ou então nós estarmos em um acidente e termos a experiência de ver o nosso ente querido, o nosso amigo, seja lá quem for, morto após um acidente em que nós sobrevivemos, são situações que podem ser evitadas, né? Podem ser evitadas e é uma sobrecarga emocional, nós que nos deparamos com isso, é muito grande, né? Então a gente tem alguns acidentes que a pessoa ainda fica presa às ferragens, né? Existe todo um trabalho do corpo de bombeiros, dos concessionários, e os parentes estão próximos e chegam. Então, assim, a pessoa, além do estado de choque, ela entra em desespero. Então, é pai vendo filho, é filho vendo mãe, envolve uma série de coisas impactantes. Tem acidentes, tem sinistros, né? Depois a gente até comenta a mudança do termo, né? Porque o acidente, a gente pensa que ele pode ser evitado, né? O sinistro é um evento que não pode ser evitado. Então... o acidente, a maioria das causas de acidentes é o fator humano. Então é por isso que programas como esse, eu te falei, né, a forma do policial rodoviário trabalhar, de a cada abordagem explicar um pouco de trânsito, fazer um amigo, conscientizar as pessoas. Ah, mas o capitão, né, o nosso ouvinte pode estar falando assim, mas eu vou ser autuado, né? Por que será que você vai ser autuado? Será que você vai pegar uma viagem, você vai sair com a sua família, você olhou a condição do pneu do seu carro, você vai pegar uma chuva, você vai deslizar? Será que você olhou como estão as lanternas do seu carro? Como está o freio do seu carro? Né? Ah, mas é muito caro, mas tem um custo a segurança. A segurança tem um custo. E você está colocando a tua família em risco. Então, assim, economiza, viaja na próxima, ou então vai para um lugar mais perto, mas... é como a gente falou aqui hoje, o condutor ele é responsável pelas vidas que estão ali dentro. Você colocou aquelas pessoas em risco, não fazendo uma manutenção preventiva. Aí muitas vezes a pessoa transporta essa raiva, o policial que fez uma abordagem e constatou que o pneu está careca. A autuação ela é mera consequência da falta de manutenção, da falta de zelo. Ah, caramba, eu tava vendo só um negocinho no celular e fui autuado, mas não é para ver. O risco é muito grande. Como eu disse, a Polícia Militar trabalha com a prevenção. A fiscalização de trânsito, ela é um dos motes da prevenção é esse. É você conscientizar as pessoas por meio da educação do trânsito, né? E através da fiscalização. Só que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, os polícias não querem saber, só quer autuar. Mas é o polícia que está autuando ou você que praticou a conduta? Quem praticou a conduta? Quem provocou, né? Quem provocou a fiscalização? Porque no máximo, você estando com a documentação do carro em ordem, você estando com o veículo em condições de dirigibilidade, todo mundo de cinto e tudo mais, você vai receber uma continência do policial e uma boa viagem. E tudo também
é questão de ver o copo meio cheio ou meio certeza, vazio. Com certeza. Porque a autuação é uma consequência da não prevenção do condutor, do responsável pelo veículo. De repente, o policial rodoviário, ele autua um condutor, esse condutor não segue viagem por esse motivo, a prevenção que foi feita foi enorme. Valeu. Por quê? Porque se de repente essa autuação não tivesse acontecido, um acidente poderia ter acontecido. Com certeza. Envolvido outras pessoas que não tem nada, outra pessoa que fez a manutenção, estava de cinto, observou todas as regras, está descansado para dirigir, mas por uma ação de terceiro, por isso que a gente fala, né, sobre direção segura, é aquela frase antiga, você dirigir pelos outros. E é a mais pura verdade. Não é? Você se preocupar com o carro da frente, com o carro de trás, porque o seu, você sabe o que está fazendo. Por isso que a gente fala da distância de segurança. Guarda a distância de segurança do veículo da frente. Vai ultrapassar um veículo grande, um caminhão, não fique enrolando do lado de caminhão. Ultrapassa o caminhão e vai embora. Reduz a marcha se for necessário. Ultrapassa o caminhão e vai embora. Não fica ali do lado. Como a gente falou, tem vácuo. O caminhoneiro pode ver alguma coisa também, mexer no caminhão. Ultrapassa o caminhão e vai embora. Capitão, para os nossos espectadores, um recado final dessa sua profissão, que quis Deus que você tivesse essa profissão, embora você ainda fosse muito pequeno quando o seu pai infelizmente se foi, mas de repente ele te colocou num caminho para você ter um propósito, para que outros filhos não vivessem o que você viveu, de ser criado sem a figura paterna. Eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos espectadores, em que cada um, independente de ser condutor ou não, pode contribuir para um trânsito mais seguro. Olha, o recado que eu deixo para todos vocês, trânsito é responsabilidade de todos. A gente falou bastante da figura do condutor, mas cada pessoa que está dentro do veículo também é responsável por tudo que acontece ali dentro. Eu sou o passageiro e o motorista está usando o celular, falando não use. Eu sou o passageiro e o meu filho, meu sobrinho está no banco de trás, sem o cinto, usa o cinto. Eu não estou no carro e sei, por exemplo, que o meu irmão está com o filho no banco de trás sem o cinto. Faz a reunião de família e fala, não aceito isso. Por quê? Porque eu amo vocês. Eu quero vocês. Então, essa questão do cinto é uma coisa que eu te falei que eu ia falar bastante, principalmente com as crianças, porque elas não sabem, elas confiam plenamente nos pais, nos adultos, né? Então é o que eu falo para vocês, o grande recado que eu deixo para vocês: cuide dos seus bens preciosos, usem o cinto de segurança e, por favor, não utilize o celular ao volante. Pessoal, conscientização hoje e sempre. Espero poder contar com a sua presença sempre no Papo de Quinta, não só no Maio Amarelo, mas em qualquer mês, porque ficou muita coisa para nós falarmos, muitos conceitos da direção defensiva. É que o nosso programa tem um tempo, mas o capitão com certeza será convidado novamente. Um prazer. E nós daremos seguimento nesse assunto, que nada mais é do que um assunto baseado no amor. Exatamente. Né? Quem ama, cuida. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o capitão tem essa profissão, é por isso que a ONU instituiu o Maio Amarelo e é por isso que nós sempre vamos falar a respeito de responsabilidade no trânsito. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado, capitão, pela presença. Foi um grande prazer, agradeço a todos. Se as pessoas tiverem dúvidas, manda para você, a gente grava um outro. Vamos lá, eu adorei, foi muito gostoso estar aqui. O papo rendeu, né, como você disse, né? Nossa, rende muito e é uma dica muito legal. O pessoal que acompanha o Portal Guariba Acontece, fazer uma pauta. Isso. Né? E a população participando. De repente nós podemos falar até mais de questões que envolvem acidentes específicos aqui de Guariba mesmo, porque como você falou, cada município tem a sua particularidade. Exato. Né? E tem as dúvidas que o pessoal sempre quer saber, né? Eu posso usar farol de xenon, eu posso não sei o quê, eu posso rebaixar o carro, eu posso usar escapamento na moto e tal.
Vamos conversar. Vamos conversar. É verdade que jogar um papelzinho de bala na via é motivo de infração? Vamos conversar. Eis a questão. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Como eu disse, tudo é feito por amor à vida. E não se esqueçam que você e sua família merecem ser felizes. Até a próxima. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.